Olá pessoal, bom dia. Então hoje para nossa 25ª aula e moçada, vamos finalizar o continente africano. Lembrando que desde a primeira aula de África, né, essa já é a quinta, a gente está trabalhando na medida do possível com todos os países da África. Então a gente trabalhou o norte da África, o sul da África, o centro da África, o oeste africano e agora a parte leste da África, também chamada por muitos de África Oriental, tá ok? Turma, um cuidado muito especial que aqui nós vamos citar países como Ruanda, Burundi, Uganda, que estariam muito mais no centro da África do que no Oriente, principalmente Uganda, principalmente Ruanda e Burundi. Estaria muito mais no centro, mas a divisão que se tem da África é essa e eu estou respeitando, beleza? Pessoal, a gente tem vários países no leste africano, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, vários países, tá vendo aqui o leste, o chamado leste africano, ó. Então esse leste africano é onde nós vamos trabalhar hoje. Como tem muitos países e esses países acabariam ficando muito repetitivos e cansativos, então a gente não vai trabalhar todos. Então, por exemplo, o Malawi, que é essa área aqui, ó, esse país, a gente não vai trabalhar. E a gente tem o Burundi, que está bem embaixo aqui de Ruanda. Ruanda em cima, Burundi pequenininho embaixo, tá vendo? Então esses países a gente não vai trabalhar porque ficaria repetitivo e a história deles é um pouco parecida, aliás, muito parecida com as outras dos outros países, beleza? Galera, vamos começar então com esse país aqui que é bem importante, inclusive, em 94 foi feito um filme sobre esse país chamado Falcão Negro em Perigo, tá? Então a gente tem aqui a Somália, e a Somália, pessoal, ela está aqui, ó, bem no chamado chifre da África. Conteúdo que aparece muito em prova. Teve recentemente um filme chamado Capitão Phillips, que é um filme que se dá no alto mar, mas você tem a ação de piratas somalis que atacam a embarcação desse Capitão Phillips, que é com o Tom Hanks, tá ok? Então, pessoal, a Somália está bem aqui no chifre africano, depois a gente vai ver outros países dessa região, e essa região, depois vocês vão entender por que ela é muito importante, tá ok? Repare que eu coloquei o mapa isolado, tá? Então aqui você vai ter ali você vai ter o Mar Vermelho e você vai ter os outros, o chamado Oriente Médio, tá ok? Repare que há um recorte aqui, ó. Tá vendo? Ó? Egito, Península do Sinai, Oriente Médio. Começa aqui, beleza? Então aqui você tem um bloco de terras que eu acabei isolando, ficando só o mapa da África para você ficar mais atento a ele, beleza? Pessoal, então a Somália, ela tem a seguinte história, ó. Ela ficou independente do Reino Unido e da... Como assim do Reino Unido e da Itália? É porque a Itália dominou a Somália até a guerra. Quando terminou a Primeira Guerra, tá, reforçando na Segunda, o Reino Unido assumiu aquele território, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tá ok? Isso é muito comum. Então a independência vem do Reino Unido, tá ok? Mas a Itália chegou a ter domínio sobre a região, ok? Galera, na última aula você deve ter reparado que vários países ficaram independentes em 60. Ou seja, é uma efeméride. Eles estão fazendo aí, então, 60 anos da sua independência. Ó, 2020, 1960, então é uma efeméride. Então, vários países ficaram independentes na década, no ano de 1960. Pessoal, a Somália tem uma coisa muito importante, por isso que ela cai muito em prova. Ó, ela vive há mais de 30 anos uma guerra civil, ela sofre os ataques de um grupo terrorista radicalíssimo chamado Al-Shabaab. Tá? Al-Shabaab, traduzindo, significa a juventude. Tá? Então aqui é um grupo radical islâmico que atua nessa área. Aí lembrando, pessoal, lembra comigo, ó, essa parte aqui é toda islâmica, tá? Por conta da chegada dos árabes na Idade Média, toda ela é islâmica. E aí, países que estão no Sahel, a fronteira, lembra Sahel, a fronteira? Eles vivem ali uma série de ações, uma série de conflitos e ataques de grupos islâmicos radicais. Então, o Al-Shabaab é um deles. A Somália hoje praticamente destruída em função da guerra civil e da ação desse grupo Al-Shabaab. Beleza? Galera, nós vamos falar dele mais tarde, mas eu já vou adiantar.
aqui você tem o Sudão do Sul, e a partir daqui você tem uma presença mais cristã. Mas o islamismo, ele faz isso, ó, pá, ó, tá vendo? E ele desce por aqui até a Tanzânia, beleza? Então ali você tem uma forte presença islâmica. Então na Somália você tem aqui, ó, a presença do grupo Al-Shabaab. Aí, o que é mais interessante? O que foi a tônica do filme Capitão Phillips? É a ação aqui, ó, na Somália, de piratas, tá? De piratas que atacam embarcações, seja de passeio, seja petrolíferas, seja cargueiros. Eles atacam embarcações e exigem depois um resgate, um valor em dinheiro daquilo que está dentro da embarcação. Inclusive, pode ser pessoas ou a própria carga, tá? Então, por isso, essa região é muito cobrada em prova, tá? É o famoso chifre da África que pega esse país chamado Somália, tá? Então, ali a gente tem a Somália. Agora, pessoal, na Somália tem uma coisa bem interessante. Então, a Somália é destruída pela guerra civil, destruída pela ação do Al-Shabaab, que pratica atos terroristas o tempo todo, não só na Somália, mas em outras regiões. Tá? Então, ali você tem uma situação bastante violenta na Somália. Tá? Só que na Somália tem um elemento que é muito curioso. Essa partezinha aqui da Somália, tá vendo? Ó, o norte da Somália é uma região chamada Somalilândia, terra dos somalis, tá? Essa aqui, ó, Somalilândia. E essa região, ela declarou a sua independência em 91. Ué, pessoal, mas isso aqui é um pedaço da Somália. Isso é um pedaço da Somália. A Somália faz isso, ó, pá, e depois aqui. Só que essa região chamada Somalilândia, tá, ela se declarou independente em 91. Tá? E ela tem moeda própria, ela tem eleições rotineiras. Tá? Aqui, pessoal, a região tem... Opa, travou aqui? Ih, travou. Instituições de governo, tá? Ela tem instituições governamentais, relações diplomáticas com a Rússia, com a China, com vários outros países, tá? E ela tem um corpo diplomático, beleza? Só que ela não é reconhecida como nação independente. Ela não é uma nação independente da África, mas ela se declarou independente. A Somália nada faz para evitar, basicamente, né? A Somália poderia intervir, a Somália poderia invadir a região, poderia resgatá-la, mas em função da guerra que a Somália vive há 30 anos, a Somália não tem forças para reagrupar esse território, mas a ONU não reconhece. Então, um caso muito específico e muito louco, que é a Somalilândia se declarou independente em 1991, né? De certa forma é até uma efeméride, né? Porque 2021, 91, a gente tem que ficar atentos aí, proclamou a sua independência, mas ainda não é um Estado de fato. Por quê? Não é reconhecida pela maioria dos países e não é reconhecida pela ONU. Pessoal, então vamos lá. Se a ONU não reconhece a Somalilândia, o Brasil também não reconhece. Que o Brasil, ele segue as orientações da ONU, pelo menos por enquanto, mesmo com essa mudança na política externa, o Brasil tem seguido, tá ok? Então o Brasil não reconhece a independência da Catalunha, de Kosovo, da Somalilândia, porque ele tem a tendência a seguir as orientações da ONU. Beleza? Então, turma, temos aqui a Somalilândia. Agora, a Somalilândia, ela não vive a guerra civil da Somália, não vive. É um lugar relativamente pacífico, porém, há de tomar um cuidado. Ó, o governo da Somalilândia tem práticas autoritárias com a oposição. Ela prende, ela tortura, ela ataca, ela não aceita críticas, ela não aceita manifestações populares, não aceita. A gente não chega a um caso de guerra civil, não é uma guerra civil, mas ela implementa uma série de ações que a tornam uma área autoritária. Então tem eleições, tem parlamento, tem jornais, mas você tem pressão do governo forte, até violenta, contra a ação desses grupos. Beleza? Aí, turma, uma coisa muito presente na Somália
que é, pessoal, a desigualdade de gênero que é muito forte. Não esqueça, a Somália também é um país muçulmano, a Somalilândia. Então, a Somália é um país muçulmano, Somalilândia também é um país de maioria muçulmana, esmagadora maioria. Então, o que acontece? Há uma forte desigualdade de gênero, tá? Quando você tem o famoso MGF, que é a mutilação genital feminina. A gente sabe que isso aí é uma prática de vários países africanos. E no caso da Somalilândia, esses dados chegam a 98% das meninas, das mulheres, meninas que nascem na Somália, na Somalilândia, elas têm a mutilação genital feminina. Certo, pessoal? Então, uma coisa importante aqui na Somalilândia, um caso bem expressivo ali dentro do chifre da África, ok? Pessoal, aí a gente sai da Somalilândia, da Somália aqui, ó, Somália, Somalilândia, e aí a gente entra na Eritreia. A Eritreia também é um caso muito curioso, porque a Eritreia, ela não ficou independente de um país, de uma nação europeia. A Eritreia, pessoal, ela fica independente da Etiópia. E até pouco tempo as duas estavam em guerra, porque a Eritreia lutou pela independência, conquistou a independência, e a Etiópia não reconheceu. Então vamos ver como é que ficou a situação. Ó, em 93, a Etiópia reconhece a autonomia da Eritreia. Em 93 ela se declara, é reconhecido por boa parte da comunidade internacional, mas só em 2017 que a Etiópia cessa os atritos, há ali um planejamento de paz e a Etiópia hoje reconhece a autonomia da Eritreia. Então a Etiópia reconhece a autonomia da Eritreia. Conflito armado entre Eritreia e Djibouti. Pessoal, esse país pequenininho aqui, pequenininho geograficamente, ó, é o Djibouti. E a Eritreia entrou em guerra com o Djibouti por uma disputa territorial, um canal que levava até o Mar Vermelho, tá ok? Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, o caso Somália, a Somalilândia, e agora a Eritreia, que se separou da Etiópia, tá, pessoal? Então aqui a gente tem, ó, o Sudão do Sul e Etiópia, tá ok, pessoal? Ó, Egito, Sudão do Sul e Etiópia. Então a Eritreia, no norte da Etiópia, se separa desse país e é reconhecido pela ONU, é reconhecida por vários países, mas a Etiópia só reconhece a sua autonomia. Beleza? Galera, então, aqui, ó, era isso que eu queria mostrar agora, um mapa mais completinho para vocês, ó. Esse aqui, ó, o chifre da África é isso aqui. Mas faz parte do chifre da África a Eritreia, tá vendo, ó? Agora, por que essa região é tão importante? Porque aqui, ó, Mar Vermelho é de onde sai uma boa parte do petróleo mundial. Tá? Claro que você tem ali em cima, né, pessoal? Lá em cima você tem o canal de Suez, no Egito, o canal de Suez, já joga na Europa, mas em alguns casos se passa com frequência por aqui. Tá? Então é uma região muito importante, ó, o Iêmen. Isso aqui é Península Arábica, Arábia Saudita e Iêmen. Tá? Então por aqui passam embarcações, tá, carregadíssimas de riquezas, como por exemplo o petróleo, tá? Desce e sobe, ou seja, sai e entra, tá ok? Então por isso uma região muito importante. Aí você tem a ação dos piratas somalis do grupo Al-Shabaab. Então os piratas somalis, eles atacam aqui porque a embarcação vem aqui, ó, uma região muito bonita até para turismo, e eles chegam aqui e atacam, beleza? Então, turma, a gente tem nessa região a Eritreia, o Djibouti, que é bem pequenininho, a Somália, Somalilândia, Somália, mas é tudo Somália por enquanto, e a Etiópia, beleza? Pessoal, seguindo aqui então, ó, é uma região conflituosa e estratégica por conta da passagem de petroleiros. Ó, o Djibouti, que tá aqui, outro país que, se não fosse essa região tão estratégica e importante, eu deixaria passar batido. Mas vamos trabalhar um pouquinho de Djibouti. Djibouti, pessoal, então, é esse... Ô, Cacilda. O Djibouti, então, ó, conquistou essa independência só em 77, bem depois da França, tá? Viveu uma guerra com a Eritreia, 10 aninhos, ó, 2008 a 2018,
foi transformado em base de combate ao terrorismo. Então, Djibouti, gente, não é comum aparecer em prova. Ó, esse aqui é o território todo de Djibouti. Eritreia, aqui que eles tiveram um conflito, aqui outro, um atritozinho com a Somália, tá? Então, o Djibouti, hoje, também um país de maioria muçulmana, o Djibouti, ele é uma base na região de combate ao terrorismo islâmico, tá? Então, soldados americanos, ingleses, franceses, tem uma certa frequência aqui, porque nesse território eles atacam ali, ó, o Al-Shabaab e outros grupos terroristas que atuam na região. Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, viveu uma curta guerra civil em 92, 94 e é um dos países mais pobres do mundo, inclusive de recursos naturais. Então, o Djibouti, ele não é só pobre porque a população está excluída do processo de produção de riqueza. Ele é pobre porque ele tem também um subsolo pobre, diferente do que a gente viu no Congo. O Congo é riquíssimo, Serra Leoa é riquíssima, só que essa riqueza fica concentrada nas mãos de poucos, até porque viveu guerra civil. Aqui não, ó. Aqui você tem um país, um território que é, de fato, pobre em recursos naturais, tá ok? Daí, há uma população também que vive numa linha bastante próxima ao limite de sobrevivência, tá ok? Pessoal, aí a gente pode ir para Etiópia, que Etiópia, tá? É o país mais importante que a gente tem nessa região hoje. A Etiópia, lembra, pessoal, no começo do ano a gente teve uma aula sobre Etiópia. Aí lembra que nessa aula eu falei da criação da barragem da Renascença Etíope? Então, final de 2017, 2018, caiu na prova da UFSC a Renascença Etíope, na prova de geografia. Como ele estava sendo construído, a gente falou em atualidades, então pode aparecer de novo. Então, ó, aqui você tem, na Etiópia, o rio Nilo azul nascendo. Lembra que o rio Nilo, ele nasce no Lago Vitória, esse aqui, ó. Ele nasce aqui, só que é o rio Nilo branco. O rio Nilo, ele tem duas vertentes. O azul, que nasce aqui, Rio Nilo Azul, e o Rio Nilo Branco, que nasce aqui no Lago Vitória, em Uganda. Tá ok? Beleza? Então, pessoal, a Etiópia tem para esse ano duas coisas importantes. Primeiro, o reconhecimento da autonomia da Eritreia, acabando com uma guerra. E segundo ponto, já está funcionando, começou a funcionar esse ano, a barragem da Renascença Etíope. E a Etiópia, pessoal, lembra da última aula que a gente falou da Libéria? Lembra que a Libéria, olha o nome, Libéria, país de libertos, ela foi ocupada por negros que saíram dos Estados Unidos e foram para lá, certo? Então a Libéria não foi colônia de uma nação europeia. A gente não costuma dizer isso, né? Que ela foi colônia, não, o contrário. Aí, turma, a Etiópia é o outro país que não foi colônia europeia. Claro que se você pensar, por exemplo, o Sudão, que está ele inteiro, o Sudão, essa parte aqui, foi colônia da Inglaterra, mas se libertou do Egito, mas foi colônia da Inglaterra. A Eritreia pertenceu à Etiópia. Então, em tese, a Eritreia também não sofreu uma colonização estrangeira, tá? Em tese. Mas a gente vai dizer que Libéria e Etiópia não foram colônias europeias, tá? Uma coisa rara de acontecer. Ó, teve uma monarquia liderada pela família, essa família foi muito famosa nos anos 70, tá? Aparecia muito em vestibular nos anos 80, a família Selassie, tá? Em 74, teve o regime socialista e houve uma ampla campanha de alfabetização. O país viveu conflitos com a Eritreia e enormes períodos de fome. Tá? Então a Etiópia, por conta dos conflitos, por conta da crise econômica, inclusive nos anos 80, tá? Nos anos 90 o Sudão se notabilizou pela fome. Nos anos 60, Biafra na Nigéria. E nos anos 80, a Etiópia. Tá? Então a Etiópia viveu um terrível processo de fome. Tá? Então a Etiópia viveu essa fome por conta da crise econômica e por conta de conflitos armados na região. Beleza? Ó, aí a gente tem a guerra de Ogaden. Ó, uma guerra curtinha, 77 e 78, entre Etiópia e Somália.
tá? Etiópia e Somália brigaram por esse território aqui, ó, Ogaden, isso aqui, ó, tá? Dessa região aqui. Então a Somália tentou anexar um território etíope e aí ela gerou esse conflito e a Etiópia pegou de volta, tá ok? Então tá vendo, pessoal, como temos em alguns países guerra civil, em outros guerra entre nações. Eritreia que atacou Djibouti e Etiópia e Somália que brigaram pela região de Ogaden, que é essa aqui, tá ok? Pessoal, Etiópia então foi e a gente pode ir para o Quênia, aí um território mais tranquilinho da gente trabalhar. Ó, o Quênia é esse país aqui. População do Quênia, ela vive, né, pessoal, aquela questão da baixa qualidade de vida, o IDH muito baixo, de acordo com a ONU. O Quênia é uma região bastante rica, muito bonita, tá? Mas é uma região que vive, a população vive também à margem de uma série de elementos sociais que ela não tem acesso, ok? Porém, pessoal, o Quênia, ele não vive há muitos anos guerra civil. Tem ações violentas? Tem. No Quênia, houve ações terroristas, houve Bin Laden. Bin Laden explodiu uma embaixada americana em Nairobi, no Quênia. Tá? Então você tem ações terroristas no Quênia. Tá? Tem ações terroristas, mas você não tem a violência de uma guerra civil. Tá? Inclusive agora, recentemente, semana passada, um grupo de franceses estava num parque nacional e foi morto. Foi morto por ações de grupos que atuam no Quênia. Mas o Quênia não vive uma guerra civil. Porém, a população passa por dificuldades econômicas e sociais, como desemprego, inflação, né, falta de perspectiva na educação, na saúde, coisas que, infelizmente, marcam o continente africano. Tá ok? Então, o Quênia, de certa forma, é um território que vive uma relativa paz dentro da região, tá ok? Uma relativa paz, uma situação um pouco melhor que a dos outros países, tá? Então aqui, ó, ainda a África Oriental, leste africano, Quênia. Pessoal, aí a gente pode ir ali para Moçambique. Aí Moçambique tem um problema. Moçambique é uma ex-colônia portuguesa. Então eles adoram cobrar, igual cobram do outro lado Angola, a gente já viu Angola, eles adoram cobrar Moçambique, só que se cobra muito mais Angola. Mas Moçambique, pessoal, aparece muito em prova, tá? Por conta da herança portuguesa. Então Moçambique, pessoal, ficou independente de Portugal em 75, igual Angola, e, igual Angola, viveu uma terrível guerra civil, horrível. Guerra civil absurdamente violenta, muito violenta. E essa guerra civil, pessoal, ela chega a um acordo de paz em 92, mas o país totalmente devastado por ela. Diferente de Angola, Angola vem se recuperando e vive uma relativa paz, só que Angola tem petróleo, tem diamante, e está vivendo ali uma relativa tranquilidade, uma relativa estabilidade. Moçambique não. Moçambique, então, pessoal, vive há algum tempo uma violência entre negros e brancos. Então você tem ações de negros que estão tirando terras dos brancos, porque eram terras deles que foram ocupadas na época da colonização. Então muitos brancos de herança portuguesa estão abandonando Moçambique, estão saindo, fugindo de Moçambique por conta dessa instabilidade, tá? E aqui, ó, uma forte concentração de renda, tá, nas elites moçambicanas. Quando eu falo elite, inclui-se aí também a população negra que hoje governa Moçambique, tá ok? E aqui, pessoal, radicais islâmicos, olha só onde é que está Moçambique. Moçambique está aqui, ó. Então aqui você tem um país islâmico e um pouco mais acima você tem a Somália, que tem o Al-Shabaab. Então aqui é uma região que tem uma presença islâmica relativamente forte. Moçambique é um país cristão, mas você tem aquelas fronteiras que ninguém respeita, são fronteiras porosas, que é fácil penetrar, é fácil entrar. Então, nessas fronteiras porosas, grupos islâmicos radicais entram e promovem pequenos ataques, pequenos atentados. Tá ok? Então, Moçambique hoje vive uma situação bastante difícil por conta da ação, por conta da pobreza, por conta de um conflito que há étnico e a presença de grupos islâmicos de outros países. Tá ok? Pessoal, seguindo aqui então, a gente entra nesse país que também se cobra muito em prova, tá? Aqui nós temos o Sudão do Sul, beleza? Sudão do Sul. Turma, o Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo.
Professor, mas Kosovo declarou independência. Sim, Kosovo declarou independência em 2008. O Sudão do Sul ficou independente do Sudão em 2011. E Kosovo não tem a sua independência reconhecida, tá? Então, Kosovo declara, mas não está reconhecida. Então, o país mais jovem do mundo é o Sudão do Sul, que conquistou a sua independência em 2011. Porém, região rica em petróleo e um país de maioria cristã. Então, aqui você tem uma forte presença islâmica e esse país é de maioria cristã. Então, o que vai acontecer, pessoal? Ele é rico em petróleo e, assim que ele conseguiu se libertar do Sudão, começou uma guerra civil dentro do Sudão do Sul. Então, o Sudão do Sul viveu 30 anos em guerra com o Sudão. 30 anos. Quando terminou a guerra e veio a paz, começou outra guerra dentro do Sudão do Sul, entre grupos armados que querem tomar o poder. Então, o Sudão do Sul é o país mais jovem, mas vive uma violenta guerra civil que já provocou aqui, ó, 1,5 milhão de refugiados. É um dos países com maior número de refugiados do mundo. Se fala muito da Síria, né? A guerra da Síria, porque muita gente sai da Síria e vai para a Europa, então chama muita atenção a Síria. Mas Congo, 5 a 6 milhões, Congo de refugiados, 5 a 6 milhões de refugiados. E o Sudão do Sul, 1,5 milhão de refugiados. Então, pessoal, vamos lá. Qual é o continente que tem mais refugiados? Sem dúvida nenhuma, a África. A gente fala muito de Oriente Médio, porque tem conflito, tem guerra e tal, mas só que no Oriente Médio tem muito menos refugiados que na África, tá? A África, só a República Democrática do Congo tem 6 milhões de refugiados. Beleza? Moçada, seguindo aqui, ó, o mapa mais completinho, ó, o que é o Sudão, ó, a capital Khartoum, e aqui a gente tem o Sudão do Sul, capital Juba. Tá? Então aqui é o Sudão do Sul, beleza? Galera, seguindo aí, a gente entra no Zimbábue. Aqui, ó. Esse país, de 2017 até esse ano, esse país esteve muito nos noticiários. Então a gente vai tomar um cuidado muito especial com o Zimbábue, tá? Então vamos ver por quê. Ficou independente do Reino Unido. Quem fez a independência foi um grupo de brancos ingleses da elite do Zimbábue, porém, nós tivemos uma revolta de negros, liderada pelo nacionalista Robert Mugabe. O Mugabe, pessoal, governou o Zimbábue desde 67, 68, 69, quando começou a ganhar força e corpo o movimento dele, até 2017. Então, o Robert Mugabe, que era um revolucionário, que lutava pelo pan-africanismo, que tinha uma perspectiva nacionalista, ele assumiu o poder e não largou mais. Então, o Zimbábue caiu num caos econômico total. A moeda do Zimbábue não vale nada. Inclusive, o Zimbábue chegou a tentar usar o euro como moeda. Tá? Então, a crise econômica do Zimbábue levou ao isolamento do país e o Robert Mugabe foi tirado do poder em 2017 e veio a morrer em 2018. Tá? Então, o Robert Mugabe é o grande responsável pela miséria que viveu esse país. Tá ok? Então, o Mugabe saiu, tivemos eleições, mas o Zimbábue ainda não voltou à normalidade. Tá? Aqui, ó, a crise econômica ainda marca o país e é uma das piores crises econômicas da África. Tanto é que o dinheiro, a moeda do Zimbábue, não é aceita em lugar nenhum. Absolutamente nenhum. Por quê? Justamente porque é muito desvalorizada. Então, pessoal, fica muito ligado no Zimbábue, tá? Eu sempre dou essa dica, país terminado com Z. Então é fácil da gente lembrar, embora a gente tenha a Zâmbia perto, tá? Mas o Zimbábue, guarda bem esse nome, ó. Esse aqui a gente não vai falar, tá? O Zimbábue teve recentemente o seu presidente destituído e era um grande ditador que estava no poder há anos dentro do Zimbábue e aí acabou caindo por conta dessas manifestações populares. Beleza? Fechou? E aí, turma, a gente entra em Uganda. E Uganda, pessoal, outro país importante. Uganda sempre esteve nos vestibulares, mas olha só que interessante, é Uganda que está mais no centro. É isso que eu falo, pessoal. Uganda
ela deveria estar no centro da África, no centro, quando a gente trabalhou África Central, mas ela está como parte da África Oriental, então vamos deixar ali, tá? Olha só onde é que está Uganda. Aqui você tem, ó, os Grandes Lagos, ó. Os Grandes Lagos estão em Uganda. Os Grandes Lagos. Então é uma região muito bonita, de muita chuva e muito rica em termos turísticos, tá ok? Olha só, pessoal, o famoso Lago Vitória, onde nasce o Rio Nilo, ó. Tá vendo? O Rio Nilo, ó. Isso aqui é o Rio Nilo. E aí ele vai até o Egito. Esse é o famoso Rio Nilo. Ele nasce aqui. É aqui que nasce o Rio Nilo, no Lago Vitória, que está em... Na verdade, o Lago Vitória banha vários países, ó. Quênia de um lado, Tanzânia do outro, tá? Mas ele tá, boa parte dele, em Uganda. Pessoal, Uganda sempre foi muito famosa por causa disso aqui, ó. A ditadura e um dos líderes africanos mais famosos, conhecidos, que a gente tem é o cara chamado Idi Amin Dada. Então tem um filme muito bacana sobre ele, que é O Último Rei da Escócia. O Último Rei da Escócia. Foi premiadíssimo esse filme e tal. Então, trata da história desse cara, quando ele chega ao poder e como ele governa Uganda. Um dos piores ditadores que a gente teve, não governou muito tempo, ficou ali entre 70, 71, 77, 78, 79 no máximo, não governou tanto tempo, porque tem ditador que ficou 30 anos, 40 anos no poder, ele não fica tanto tempo, mas o pouco tempo que ele ficou, destruiu o Uganda, altamente corrupto, e produziu mais de 400 mil mortes durante esse período. Então, pessoal, Uganda se libertou da Inglaterra, viveu ao longo da sua história golpes de Estado, ditaduras e conflitos na região, entre conflitos étnicos, e teve no Idi Amin Dada a sua mais expressão de liderança, absolutamente criticado e questionado no mundo inteiro, tá ok? Beleza, pessoal? Então tá aqui Uganda e ó, o território de Uganda. Agora um mapa mais geográfico e até hidrográfico, diríamos assim, ó, com o porquê que o Uganda é considerado o território dos grandes lagos africanos, tá? Só ali, ó, o Lago Vitória já diz tudo. Beleza? E aí, pessoal, a gente tem, agora sai de Uganda e a gente chega na Tanzânia. Deixa eu ver se é Tanzânia. Isso. Ó, esse país aqui, ó, a Tanzânia. Tanzânia, pessoal, ela tem a sua independência, de novo, tá vendo, pessoal? Olha como a intenção é reforçar isso. Olha quantos territórios a Inglaterra teve. França e Inglaterra foram os grandes colonizadores da África em termos territoriais, tá? Ó, a Tanzânia, pessoal, foi dividida em... aliás, ela nasce da fusão de dois territórios, Tanganica e Zanzibar. Zanzibar é uma ilha. E Tanganica é a parte continental. Então isso aqui é Tanganica. E a ilha está aqui, é Zanzibar. Por isso o nome Tanzânia, ó. Tanzânia, Tanganica, aqui, ó. Tanganica e Zanzibar. Tanzânia. O nome vem dessa fusão desses dois territórios. Vamos lá, pessoal. A Tanzânia teve um governo de modelo socialista até 85 e um único partido governou o país até 95. Não há guerra civil exponencial, mas os indicadores sociais são bem ruins. Então a Tanzânia, ela tem uma situação, de certa forma, um pouco parecida com Quênia. Então a população vive à margem da educação, saúde, lazer, emprego, renda, mas a gente não tem claramente ali um processo de guerra civil. Porém, a Tanzânia também sofre com alguns grupos terroristas que atuam na Somália e chegam na Tanzânia, beleza? Não são necessariamente grupos da Tanzânia, mas grupos de outros países que atuam dentro da Tanzânia, beleza? Pessoal, a Tanzânia, então, ó, aqui a gente tem o território dela completo, ó, isso aqui é Tanganica e isso aqui é Zanzibar, ó, aí a gente tem a ilha de Zanzibar, aqui, ó, aqui você tem a ilha de Zanzibar, e que foi aqui que nasceu o nosso glorioso Fred Mercury. O Fred Mercury nasceu aqui, ó, Cidade de Pedra. Aqui, ó, nasceu aqui. Ué, pessoal, então ele é da Tanzânia. Isso. Mas todo mundo diz que ele é britânico. É porque na época ele nasceu em 1946. Na época, esse território pertencia à Inglaterra. Tá? Como pertencia à Inglaterra, ele era considerado um cidadão britânico, tá? Mas ele nasce aqui em Cidade de Pedra, em Zanzibar. Beleza? Tanzânia.
Pessoal, seguindo aqui então, para a gente chegar ao fim, a gente tem um dos casos mais cobrados em vestibular. Ó, tá vendo, pessoal? A gente não vai trabalhar a Zâmbia, não vai trabalhar o Malawi e não vai trabalhar o Burundi. E a gente está quase fechando aqui em Ruanda, tá? Ruanda. Então, Ruanda, pessoal, viveu a mais violenta guerra civil, tá, dos últimos anos. Essa guerra civil ocorreu em 94, tá? Ela se tornou independente da Bélgica. Olha o ano, pessoal, tá? Olha o ano, 60, também é uma efeméride e muito importante porque a região de Ruanda, o território de Ruanda, ele foi dividido em dois grupos, Hutus e Tutsis. Hutus e Tutsis, tá? Aí você tem a Frente Patriótica de Ruanda, ruandesa, que era formada basicamente por Tutsis. E ela ataca o governo Hutu. Beleza? Quando eles estavam chegando a um acordo de paz, o governo de Ruanda, que é Hutu, e os Tutsis da Frente Patriótica Ruandesa, quando eles estavam fechando um acordo de paz, radicais Hutus mataram o presidente, derrubando o avião dele. O avião do presidente, pá, caiu. No que o avião cai, os militares tomam o poder, o presidente é morto, claro, e começa o genocídio de Ruanda. O que foi, pessoal, o genocídio de Ruanda? Foi quando Hutus radicais massacraram Hutus moderados e Tutsis. Agora, pessoal, quando a gente fala em massacre, tá, esse caso chamou atenção, por quê? Porque em 4 meses, mais ou menos 1 milhão de pessoas morreram. Em 4 meses, 1 milhão de Tutsis e Hutus moderados morreram. 1 milhão. É coisa pra caramba. E a maioria morreu com pancada na cabeça. Não foi com arma, de tiro, que é rápido. Tudo bem, vai morrer igual, mas vai sofrer menos. Então muita gente morreu torturada, queimada, com pancada na cabeça, o que chamou mais ainda a atenção do mundo. Beleza? Então, o genocídio de Ruanda é famosíssimo por conta da violência, rapidez e insanidade de boa parte dos Hutus radicais. Pessoal, isso aqui já caiu em prova assim, ó. O genocídio de Ruanda ocorreu na África do Sul entre Hutus e Tutsis, tá vendo? Nada a ver. Então você tem que guardar que é Ruanda, Hutus acabaram massacrando Tutsis e Hutus moderados. Beleza, pessoal? Tranquilo? E uma dica para você que quer, nesse período de pandemia, se você quiser ver um filme bom sobre isso, não é o Hotel Ruanda. Não é. O melhor filme sobre isso é Abril Sangrento, tá? Então, Abril Sangrento é o melhor filme sobre a questão de Ruanda, só que ele é bem violento, tá ok? Aqui, pessoal, Ruanda, então, ó, também pega o lago, tá? Não tá no Lago Vitória, porque é de Uganda tá ali em cima, tá? Mas você pega vários rios, ó, e lagos que acabam banhando o território de Ruanda, que é um território bastante bonito também. Beleza? Pessoal, seguindo aqui, ó, a gente então, finaliza, né? A gente finaliza então todo o conteúdo de África. Pessoal, a intenção foi pegar todos os países, repare, a gente não pegou todos, mas a gente pegou com certeza aí pelo menos uns 88%, 90%, beleza? Fechamos aqui e a ideia é você pegar da independência até os dias atuais da maioria. Galera, uma coisa muito importante, na semana passada houve o golpe de Estado no Mali. Lembra que o Mali ele tá na parte oeste da África. A gente viu na última aula o Mali. E o golpe foi dado terça-feira passada. Então já tinha gravado essa aula, mas futuramente eu ia falar do Mali. Aliás, vou chamar a atenção de 2 coisas importantes para vocês. Por conta do George Floyd, nós vamos tomar muito cuidado com a Libéria, que nós vamos voltar a falar só dela, e o Mali por causa do golpe de Estado. Beleza, moçada? Então, bom período, bons estudos e até a próxima.